Oi, gurias, tudo bom? Então hoje a gente vai fazer essa maquiagem, tá? Porque ele é um olho bem marcado, a gente usou bastante preto, um delineado bem grosso. E eu coloquei uns cílios postiços também com bastante volume, tá? As adaptações tu vai fazendo com o que tu tem em casa ou, de repente, trocando a cor com o que tu achar que combina melhor com a tua roupa, tá? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo e se quiser saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Então eu tô com a pele pronta, já apliquei base e vou aplicar o blush da MAC em todo o olho, pra preparar ele pra me vir com a sombra. A primeira coisa que eu vou fazer sempre é fazer a marcação do côncavo, tá? Que é uma coisa que eu já faço sempre antes de começar a maquiagem, que eu acho que fica mais fácil. Até pra quem não consegue marcar o côncavo, tô conseguindo pegar aqui no cinho já fazendo essa marcação, depois fica muito mais prático pra te conseguir pintar todo o olho, tá? Então eu vou usar a sombra Marrom Dito, da Quem Disse Berenice. Ó, vou usar essas duas aqui, a Marrone e a Marrom Dito, que são as que eu uso em todos os vídeos. Vou pegar um pincelzinho assim de esfumar, esse aqui é da Elf. E vou pegar a sombra mais escura e vou fazer a marcação do côncavo. Ó, então eu já fiz a marcação do côncavo. Agora eu vou vir com um pincel fofinho também, tá? Eu vou usar esse aqui, mas pode até ser o mesmo pincel. E vou aplicar a sombra mais clara para criar o degradê aqui entre, logo abaixo da sobrancelha, onde a gente vai aplicar a sombra mais clara e a marcação do côncavo. Agora eu vou pegar aquele primer de sombra do Boticário, esse meu que tá bem velhinho, até já tá bem apagado, ó. Até preciso comprar um outro. E eu vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel, tá? Eu vou tentar não subir aqui na marcação do côncavo, aplicar mesmo só na pálpebra móvel, pra depois a gente vir com a sombra. Então, apliquei o primer. Agora eu vou usar, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou usar a minha paleta da Catherine Hill. Ó, eu vou usar esse tom aqui pra aplicar na pálpebra móvel. E depois eu vou usar esses dois tons aqui, ó, pra aplicar abaixo da sobrancelha e também fazer o cantinho interno, mas depois eu mostro pra vocês. Então eu vou pegar uma esponjinha e vou aplicar aquela sombra metálica, só na pálpebra móvel. Então a gente vai depositando a sombra, a gente não vai arrastando a sombra. Agora eu vou vir com o preto. O preto eu vou usar o da Quem Disse Berenice, ó. Vou pegar com a esponjinha também, com um lado menorzinho. E eu vou fazer esse cantinho externo, tá? Ó, então fiz a marcação do preto. Depois que a gente passar o delineador e também depois que a gente colocar os cílios, daí a gente consegue ver melhor o preto pra acertar, tá? Mas a gente já fez a marcação, depois a gente vai vir e vai esfumar novamente aqui em cima. Eu vou usar um pigmento, deixa eu mostrar pra vocês aqui, depois eu coloco direitinho o nome no blog, ó. Mas é um pigmento também em tom de cobre, ó, mais ou menos o mesmo tom da sombra. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, não vou aplicar primer nem nada em cima, tá? Só mesmo pra ele dar uma intensificada na cor. Então, eu vou aplicar um pouquinho. Só aqui onde a gente aplicou esse tom de cobre. Ó, e agora a gente vem novamente com o marrom. E a gente vai esfumar o marrom com o preto, pra tirar aquela marcação. Depois, se precisar, a gente volta mais com o marrom ou volta mais com o preto. Só vou dar uma limpadinha aqui onde caiu. E aí agora eu vou fazer o delineado, tá? Então eu vou vir aqui desde o cantinho interno até o canto externo e vou fazer, ó, o delineado bem puxado, tá? Então eu já vou fazer o delineado e depois eu volto pra gente terminar a parte de baixo. Ó, então eu já fiz o delineado, tá? Eu usei
meu delineador em gel da Elf. Ó, usei ele. Eu fiz o delineado bem grosso, tá? E bem puxado, aqui no cantinho externo. Então, agora, o que que eu vou aplicar? Eu já vou aplicar o corretivo aqui embaixo, pra gente já começar a delimitar essa partezinha de baixo, tá? Depois, se a gente precisar, a gente volta, ainda a gente tem que terminar aqui, e aí a gente volta, e se precisar esfumar ou escurecer, a gente faz isso depois. Agora, então, eu vou aplicar o corretivo, eu vou usar aquele líquido da Tracta, aplicar ele em forma de triângulo, bem pouquinho, né, porque esse corretivo, ele é bem forte. Passa um pouquinho e ele rende muito. Então, já apliquei o corretivo. Na linha d'água, eu pintei de preto. Normalmente, eu passo o tom mais claro, né? Mas hoje eu vou pintar de preto. Eu vou usar o lápis preto da Milani, ó. Eu nunca tinha usado esse lápis. Faz um tempão que eu comprei. E ele tava guardado, eu nunca tinha usado, porque eu sempre uso o toque de natureza. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó, que ele dá toque de natureza. Eu sempre uso esse aqui. E eu achava ele mais preto de todos os lápis que eu já tinha usado. E agora que eu usei esse aqui, ele é muito, muito preto, assim. Vale muito a pena comprar. Ele é um pouquinho chato de achar, mas vale a pena comprar. Ele teria uma textura em gel, como se fosse um delineador em gel, só que em forma de lápis. Então, ele fica bem pretinho mesmo, tá? Então, eu vou aplicar ele em toda a linha d'água, até aqui no cantinho interno. Olha, vou um pouquinho ali, depois só pego o cotonete e limpo. Ele borra, assim, esse aqui tem que cuidar porque, como ele é em gel, ó, depois a gente vai ver com a sombra aqui. Só tirei um pouquinho ali. Agora, nessa parte de baixo, então eu vou vir com o marrom, aquele mais escuro que a gente usou pra esfumar a sombra. Eu vou vir com aquele pincelzinho da Mary Kay, tá? Que é um pincelzinho, assim, bem durinho. Eu vou vir com ele e eu vou aplicar da metade até aqui o cantinho externo, tá? Então, eu vou aplicar um pouquinho só dele. E agora, por cima, eu vou vir com aquela sombra que a gente usou pra aplicar na pálpebra móvel, tá? Então, eu vou vir um pouquinho com ela. E aí, eu vou pintar também aqui, da metade, um pouquinho mais da metade até o final. Só que aí, eu já vou vir com ela e vou fazer esse como se fosse um outro delineado embaixo. Então, eu já venho ela desde aqui acima até o delineado. E aí, agora a gente pega um pincelzinho e vou usar esse aqui, que é um pouquinho mais fininho. E aí eu vou aplicar aquele mesmo pigmento que a gente aplicou aqui em cima, eu vou aplicar em cima dessa linha que a gente fez. Mas aí aqui bem um pouquinho mesmo. E a gente vai vir aqui no cantinho interno, tá? A gente vai aqui no canto interno e nessa parte aqui a gente vai aplicar a mesma sombra, tá? Que vai ser essa aqui da paleta também da Catherine Hill, tá? Então a gente vai aplicar essa sombra. Eu vou pegar um pincelzinho assim e vou aplicar. Só pra dar uma clareadinha. Agora eu vou vir com esse tomzinho aqui, ó, que é sem brilho, tá? E aí eu vou passar aqui em cima, só pra tirar um pouco da cintilância. A cintilância, a gente quer que fique iluminado, mas não tanto.
E aí agora a gente vai vir novamente com um pincelzinho de esfumar e a gente vai esfumar essa marcação, tá? O esfumado, assim, a gente faz quantas vezes a gente achar necessário, tá? Se precisar voltar com marrom, se precisar voltar com preto, pra criar um degradê. E agora eu vou colocar os cílios postiço e depois eu vou voltar pra terminar o olho. Deixa eu já mostrar pra vocês quais os cílios que eu vou usar. É esse aqui, ó. Não sei onde é que tá a caixinha dele, mas depois no blog eu coloco certinho. Coloco certinho pra vocês qual que é. E a cola que eu uso sempre é Duo, tá? Pra colar. É esse aqui. Eu vou colar os cílios e já volto. Ó, então eu já apliquei os cílios postiço, tá? Agora a gente vai aplicar... Eu já apliquei a máscara de cílios em cima. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios embaixo. Eu vou usar essa aqui da Colossal, tá? Pra aplicar embaixo. Agora eu vou vir com um pincelzinho pequenininho. Esse aqui é um pincelzinho de precisão, ó. Esse aqui é o W907 da Macrylan. Eu vou vir com ele e vou aplicar nessa asa de borboleta aqui, ó. Essa aqui é da Bitarra. Deixa eu ver, só pra me mostrar o nome pra vocês, mas é uma asa de borboleta da Bitarra. Deixa eu ver se ela tem um número aqui, mas de qualquer forma eu deixo no blog. É o 226. E eu vou aplicar só aqui no cantinho interno, tá? Eu não vou usar fixador nem primer. Se quiser que fique mais forte, dá pra usar. Mas eu não vou usar porque eu quero que fique só, assim, com os brilhos mais suave. Então eu vou aplicar bem aqui onde a gente aplicou aquela sombra clara. Ó, só um pouquinho mesmo, só pra dar um destaque, tá? Então a maquiagem do olho, ela já tá pronta, tá? Eu fiz a marcação com o pó compacto cappuccino da Panvel, tá? Com um pincelzinho pra fazer o contorno. Só fiz um contorno. E de blush eu vou usar... Acho que eu vou usar o Lovejoy da MAC. Vou usar ele com um pincelzinho de blush. Ó, esse aqui. Só um pouquinho mesmo nas maçãs. E de iluminador, eu vou usar esse aqui, que é um da L'Oreal. Esse aqui da L'Oreal. Ele é em creme, assim, ele é um iluminador, mas ele é em creme. E eu gosto de aplicar com os dedos. E de batom, eu tava pensando qual batom que eu ia colocar. Deixa eu até tirar um pouquinho do zoom aqui. Então de batom eu vou aplicar um da Panvel, que é um daquela linha Lady Like, que é um nude chique. Eu vou aplicar ele e depois vou passar um gloss por cima. E é um tom nude, acho que vai ficar melhor com esse olho. Bem antiguinho até que eu tenho, aqueles que dá efeito... que os lábios são maiores. Vou aplicar só no cantinho aqui, só esse na parte interna. Vou aplicar em toda a boca, senão ele acaba escorrendo assim, só mesmo pra dar um brilhinho. Tá, então a maquiagem tá pronta, tá? Não preciso nem falar, claro, que a cor tá fazendo a substituição com o que tu tem em casa, né? Tu pode usar também, se tu não quiser ela com esse brilho, também dá pra tirar, deixa sem, tá? E o delineado também, se tu não consegue fazer o delineado muito puxado, tu faz o delineado menorzinho, só que aí tu cuida só pra ver como vai fazer com essa parte do puxadinho, tá? De repente tu vai puxar muito aqui, não vai fazer o delineado, ele vai ficar estranho. Mas aí tu vai fazendo as adaptações conforme tu gosta, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um curtir, de se inscrever no meu canal do YouTube e de me seguir nas redes sociais, tá? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!